Cada vez mais vemos pessoas nas igrejas, porém, cada vez menos vemos conteúdo nessas pessoas. Cada vez mais vemos pessoas se emocionando nos cultos, porém, cada vez menos vemos pessoas sendo intencionais na vida cristã. Tudo isso é consequência de pessoas cada vez mais líquidas, sem forma, sem firmeza, sem solidez, sem direção. Mudam de opinião o tempo inteiro, mudam de valores, não têm convicção do que acreditam e se adaptam a qualquer tipo de ambiente, mas nunca se firmam em nada. Quem não tem forma definida, toma a forma do mundo. Se você não se posiciona, o mundo é quem vai te moldar. Se você não for intencional, convicto do que você acredita, você só vai se tornar mais uma pessoa sem identidade. Fique comigo que eu vou falar mais sobre isso, beleza? Bora lá! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Crispa mais uma vez e o vídeo de hoje é sobre ser intencional como cristão e sair do piloto automático. Estamos vivendo em uma geração onde há um fenômeno curioso, que é a modernidade líquida. A modernidade líquida, dita pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, diz sobre o quão derretidas estão as relações da nossa sociedade, que antes eram sólidas, e eu vou dar exemplos. Relacionamentos amorosos, amizades, igreja, trabalho e família. No caso da igreja, nós podemos perceber claramente que as pessoas não têm mais o compromisso, não têm mais a razão de manterem uma rede sólida de apoio entre eles, uma rede de comunhão, de discipulado, de evangelismo, de um saber da vida do outro, no bom sentido, obviamente, no sentido de você entender mais como tá o irmão, se o irmão está passando por um bom momento, se o irmão precisa de ajuda, você ser hospitaleiro com seu irmão, você ser hospitaleiro com quem não é necessariamente seu irmão, mas pode vir a ser, pode se converter, pode ser atingido pela graça de Deus. Na época da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículos 44 e 45, diz o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, olha o nível de profundidade da relação entre eles. Nessa parte, a Bíblia mostra pessoas abrindo mão dos seus próprios bens para ajudar outros. E quando eu trago essa história, eu não quero te dar um exemplo de, sei lá, você doar todos os seus bens também, sabe? Eu entendo que há contextos e contextos, sabe? Não é você ficar pobre pra dar pra sua igreja, pra dar pro seu pastor. Não. O que eu quero falar é sobre você se doar, não financeiramente, necessariamente, mas com sua alma, com sua atenção, com o seu cuidado, com os seus dons, com os dons que Deus te deu para abençoar a vida de outras pessoas, para abençoar e edificar a vida dos seus irmãos em Cristo. O que a gente vive hoje, e é muito grave, é justamente a falta de intencionalidade da nossa parte em conhecer as pessoas. Uma falta de intencionalidade da nossa parte em discipular as outras pessoas, em falar sobre Bíblia para elas. Falta intencionalidade da nossa parte de nós, pessoas talvez adultas, mais velhas, discipular um adolescente, um cara que começou a vida adulta agora, que tá com 18 anos, tá meio perdido na vida, não sabe muito bem para onde ir, não sabe muito bem o que fazer, qual faculdade. Pessoas assim precisam de aconselhamento. E não só essas pessoas, mas nós também precisamos. Eu, no caso, tenho 22 anos. Eu busco sempre aconselhar os mais novos da minha igreja. Adolescentes, os meninos, 16 anos, 17 anos, 15 anos. Dou glória a Deus pela vida de pessoas mais velhas que eu, que também buscam me aconselhar lá dentro. Mas eu sei muito bem que isso é cada vez mais raro. A gente vai passando o tempo e somos como NPCs, sabe? A gente não busca ser intencional em nossas ações. Isso é gravíssimo. Em Tiago capítulo 1, versículo 6, ele fala o seguinte: peça sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Esse texto descreve pessoas que não têm firmeza na fé, são instáveis e são levadas pelas circunstâncias. Você é alguém levado pelo vento, agitado pelo vento? Você é alguém que não tem firmeza, não tem um alicerce muito firme em Cristo? Você precisa estar alicerçado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Você precisa ter constância, você precisa ter posicionamento, você tem que deixar de ser omisso diante da vida, você precisa ser mais profundo diante da vida. Se você não tem raízes, qualquer vento te leva. Se você não tem firmeza espiritual, você vai ser moldado por qualquer coisa. A verdade é que nós estamos nos tornando crentes NPC. Nós estamos nos tornando personagens sem ânimo, sem emoção, sem ação.
Nós estamos apenas indo para o culto de domingo, sentamos na cadeira, escutamos a palavra, oramos e vamos embora, sem manter diálogo com os irmãos, sem manter uma comunhão com as pessoas que também estão na igreja conosco. Nós não somos hospitaleiros com aqueles que vão visitar nossas igrejas, nós não falamos, nós não trocamos ideia, nós não buscamos entender como está a vida da pessoa, nós não buscamos fazer um pós-culto, nós não buscamos fazer um pós-culto, por exemplo, um rolê com a galera, com os jovens, com os adolescentes. Por quê? Não, eu vou me cansar, amanhã eu trabalho, amanhã eu tenho faculdade, amanhã eu estudo. E assim a gente continua uma vida rasa, superficial, a gente não busca ter contato mais com as pessoas, a gente não busca mais conhecer o outro cristão que está na mesma igreja que nós. Nós não tratamos mais uns aos outros como irmãos em Cristo. Eu fico imaginando Paulo e sua relação dele com Timóteo, com Tito, Paulo na prisão, Paulo escrevendo cartas para eles, Paulo buscando instruí-los. Eu fico imaginando Paulo pensando, caramba, século 21, mais de 2000 anos se passaram, ninguém liga mais para nada, ninguém mais busca ter um contato, ninguém mais busca discipular, evangelizar, ninguém mais busca saber da vida do irmão, todo mundo tem preguiça de fazer as coisas, todo mundo está no piloto automático. Isso entristece o nosso Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, Jesus disse o seguinte: "Foi dado a mim todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Marcos, em capítulo 16, versículo 15, é dito também por Jesus: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Ou seja, isso não é uma sugestão, é um chamado. Existe uma direção muito clara, existe um propósito muito claro para nós cristãos, porém, nós estamos vivendo isso de forma totalmente superficial. Estamos indo para a igreja como se fosse uma dopamina semanal. A cada domingo a gente recebe uma dose de dopamina do pastor e pronto, ficamos animados por um breve momento, mas depois voltamos àquela vida rasa. Como alguém pode viver de forma superficial, sem intenção, sem direção, se foi chamado para algo tão grande como Cristo falou para nós? O problema é que muita gente hoje vive como se não tivesse sido chamada para nada e acaba vivendo nesse piloto automático, sem propósito e, pior, sendo moldado e influenciado por esse mundo líquido e superficial. Mas quem entende o chamado verdadeiro de Cristo não vai viver de qualquer jeito. Oração do vídeo. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por me capacitar a fazer esse vídeo, Senhor, que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas, que cada vez mais pessoas possam ser impactadas pelo Evangelho, seja através do YouTube, seja através de qualquer outra plataforma digital, Senhor, que o Senhor deu sabedoria para o ser humano construir, que cada um consiga entender, Senhor, o chamado teu de pregar o evangelho e anunciar as boas novas para cada pessoa de cada nação desse planeta, Senhor. Que cada um possa parar de viver uma vida superficial, uma vida líquida, uma vida sem relacionamento, sem comunhão, sem direção de verdade, Senhor. Sem discipulado, sem conhecer da vida do seu irmão. Que cada um consiga se inspirar na igreja primitiva em Atos capítulo 2 de ser cada vez mais firme, Senhor, ser cada vez mais hospitaleiro com seu irmão, Senhor. E assim eu oro e te agradeço, Senhor, e enfatizo que acima de tudo seja feita da tua vontade, Senhor. Assim eu oro e te agradeço no teu santo nome, Senhor. Amém. Pessoal, basicamente foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês entendam a mensagem verdadeira de Cristo para a vida de vocês. Como eu disse anteriormente em outros vídeos, mas falo agora de novo, esse canal promete. Por favor, se inscrevam, deem o like caso vocês tenham gostado, deem o dislike caso vocês não tenham gostado e falem o porquê de vocês não terem gostado. Por favor, me deem críticas construtivas e compartilhem o vídeo para mais pessoas serem impactadas. Fechou? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Até a próxima.